boa tarde. TV Folha ao vivo no ar novamente para falar de Olimpíada. E as nossas entrevistadas hoje são Lohane e Luana Vicente, promessas brasileiras do badminton, que já carregam na bagagem uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto no ano passado. Luana e Lohane, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bem-vindas. Obrigada. E dividindo a mesa comigo, o Edgar Alves, colunista da Folha, para ajudar a fazer a entrevista. Ok, tudo bem? Tudo. Queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que vocês já ouviram bastante, né? Num país em que a gente pouco conhece o badminton, o que levou vocês duas a escolherem esse esporte? Aonde que a gente morava só tinha o badminton e o futebol. Então a gente foi uma vez no futebol, gostamos mais ou menos. Aí só que minha irmã era um pouco mais velha que eu e podia ir no badminton. Aí ela gostou e falou que era muito bom. E quando eu fiz 7 anos, tinha um projeto social no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a jogar. Só tinha o badminton e o futebol, a gente gostou mais do badminton e fomos pro badminton. Vocês estavam na comunidade da Chacrinha, no Rio, quando vocês começaram a praticar. Isso. E por que raios tinha badminton no meio de uma comunidade do Rio de Janeiro? Como é que aconteceu isso? Um treinador, na verdade, ele queria construir ele fazia natação quando era mais jovem e ele queria fazer uma piscina de natação, só que não sei o que aconteceu, que ele conheceu o badminton e começou a se interessar pelo esporte e criou um projeto social. E vocês tinham ideia do que era o badminton quando vocês foram para lá? Não, nem sabia o que era, como jogava, o que acontecia, nada. E aí chegou lá, começou a praticar e gostou? Foi amor à primeira vista? Foi, exatamente. E por que vocês decidiram praticar um esporte? Você falou que tinha 2 opções, ou era futebol ou era badminton. Isso era uma coisa que a mãe de vocês queria que vocês praticassem, ou vocês queriam praticar esporte? De onde vinha essa vontade de fazer alguma coisa? Era nossa mesmo, porque não tinha muito o que fazer numa comunidade, você não tem muito o que fazer. Então lá a gente se divertia, brincava, conhecia outras pessoas. Era mais por brincadeira, como a gente era muito nova ainda, era mais por diversão, nunca por profissional, sempre por diversão. E a gente foi crescendo no esporte. Tinha algum relacionamento, a prática do badminton com escola, por exemplo, ou não? Ou era praticado na escola, ou só fora da escola? Porque é uma coisa meio inédita aqui no país, né? Você tem um lugar que joga badminton, crianças jogando badminton, e vocês acabaram indo para aí buscando esse esporte. Então, essa é uma curiosidade muito grande. Eu gostaria de saber exatamente como que é. Eu não consigo entender isso. Eu já vi muito campo de futebol, até de outras modalidades, até beisebol, tal, que a gente sabe, mas badminton, não. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso aí pra gente. Não, a gente não jogava na escola, mas hoje em dia tem que estar um pouco conhecido, o badminton está sendo mais divulgado. O badminton, mas a gente não jogava na escola, jogava nesse projeto social. E é muito difícil ter escolas praticando o badminton. E quando vocês começaram lá, eles forneciam material, por exemplo, para vocês jogarem? Ou vocês é que construíam algum tipo de raquete, coisa desse tipo? Tinha a jaquete do projeto, mas era dividida para todo mundo. No começo a gente jogava descalço, não tinha tênis, tinha algumas jaquetes, deveria ter no mínimo 20 raquetes para 100 crianças. Depois o projeto foi crescendo e a gente começou a ganhar tênis, cada um já tinha a sua própria raquete, aí tinha a jaquete do projeto, mas as pessoas que evoluíram mais rápido, ganharam a sua jaquete, seu tênis, e foi assim, se rastejando devagarzinho. Vocês começaram, você tinha 7 e você tinha o quê? Uns 9, 10 anos? Tinha 9. E quando que vocês começaram a perceber que de fato levava um jeito pro esporte? Quando eu tinha 12 anos, eu joguei em um torneio nacional adulto e foi aí que eu ganhei a categoria adulta no Brasil
e fui chamada para a seleção brasileira e fui viajando quase o mundo todo com eles também. Foi até 2011 para as Olimpíadas de Londres, 2012. Só que na época não tinha dinheiro, só faltava eu jogar 2 torneios, então eles preferiram apostar no Daniel, só que o Daniel não conseguiu as Olimpíadas. Você chegou, você estava no meio do processo para tentar uma vaga para a Olimpíada e aí acabaram optando por investir só no Daniel, que era mais velho, para ele tentar a vaga, e você ficou assim... Isso. E como é que foi chegar tão perto assim e talvez não ter a chance de tentar? Para mim eu era muito nova, então talvez eu não tinha... Eu acho que é um sonho de toda atleta fazer Olimpíadas, mas eu não tinha tanta ganância quanto hoje, entendeu? De ir para as Olimpíadas. Para mim, não fui, pô, sou nova ainda, dá para tentar 2016, não sei o que lá. E agora você está na disputa, o Brasil tem direito a uma vaga no masculino e uma vaga no feminino, né? Só no individual. Em dupla, vocês estão no primeiro lugar da lista de espera, disputando com os Estados Unidos para ver se consegue se classificar juntas. Como é que estar nessa agora, você disputando com a Fabiane, né? Uma vaga para a Olimpíada. Como é que estar nessa corrida? É um pouco difícil, porque eu estou tentando as 2 categorias, então é muito desgastante para mim, mas eu acho que foi uma opção minha e do meu treinador. A gente achou melhor isso, porque também eu estava me preparando bem, porque eu jogava as 3, tirei uma, porque... Que é duplas mistas que você tirou. Então, acho que o atleta que quer ser top só joga 1 ou 2 para tentar a vaga, porque é muito desgastante no ano das Olimpíadas, é muito forte. E aí, eu queria voltar um pouquinho na história que você estava contando. Você tinha 12 anos e ganhou um campeonato adulto. Você tinha noção de que você tinha essa capacidade toda quando você entrou para disputar aquela competição? E como é que foi quando você percebeu, de repente, nossa, posso mesmo ser uma atleta de badminton? Não tinha noção de nada ainda. Eu acho que até quando eu ganhei, eu pensava que eu não ganhei aquele torneio. Mas aí depois que eu fui ganhando os torneios Pan-Americano Júnior, que é muito forte, que vem pessoal de toda a América, e fui jogando os campeonatos adultos e fui ganhando as meninas adultas, aí que eu vi mesmo que eu tinha um pouco de talento. Eu estava vendo aqui, você tem 19 anos, né, Lorena? Você, 22. Eu fazendo uns cálculos aqui, se eu não estiver errado, às vezes a gente pode falhar no cálculo. A Confederação Brasileira foi fundada em 1994, praticamente a sua idade. Você nasceu com a Confederação. Então é um esporte que você vê, por exemplo, ele é realmente muito novo, a prática dele aqui no Brasil. Tinha começado aqui em São Paulo com a Federação Paulista em 1988, mas era uma coisa, devia ser bem incipiente, né? Para chegar em 94 fundar a Confederação, e vocês seriam praticamente, vamos dizer assim, a primeira geração, né? Seria isso? Provavelmente. Provavelmente a primeira geração. E agora a gente está às portas da Olimpíada aí. Eu queria saber como é que está a apreensão de vocês com relação a essa possibilidade. Mais da Lorraine, pelo que vocês estavam explicando antes aqui, do que da Luana. Eu acho que a gente quieta dentro das Olimpíadas, a gente trabalhou muito para isso, mas a gente está um pouco, todo atleta fica um pouco tenso, um pouco nervoso, esperando os resultados, chegar ao torneio, para ver o que vai acontecer. Vocês duas, assim, sempre tiveram competindo junto, né? Nos mesmos eventos, os mesmos treinamentos e tal. Essa ligação de vocês, ela é importante durante as competições? Ou vocês não têm problema nenhum, por exemplo, em ficarem separadas, uma disputando aqui, outra disputando outro torneio ali e tal? Ou sempre uma sente a falta da outra? Como é que funciona isso para as duas? Eu acho que quando a gente joga junto é melhor. A gente tem mais química. Ela teve um ano que eu
eu fiquei 1 ano sem jogar, que eu tive uma lesão no joelho, aí eu tive que operar o ligamento, e ela jogou com outra parceira, foi a Paula Beatriz. E ela mesmo dizia que não era a mesma coisa, que não acostuma, porque a gente já acostumou a jogar desde pequena. Então acho que a gente tem uma química, pode ser assim. Além da química, vocês ficam juntas treinando quantas horas por dia? 7. Quantos dias por semana? 7. 6. 6 dias. 6 dias batendo a petequinha ali. E aí saem da quadra e vão para casa em que vocês moram em Campinas e dividem o mesmo quarto, fazem todas as coisas juntas. Exatamente. Como é que é? Vocês têm essa cumplicidade que vocês têm na quadra, vocês têm fora dela também? Vocês são muito amigas também? São, mas a gente é mais amiga em Campinas. Porque quando a gente está no Rio, cada um tem a sua vida. Mas em Campinas a gente praticamente é 24 horas junto. E isso é bom ou às vezes dá vontade de mandar a irmã de volta de pra mandar casa? ela sumir. Mas é bom. É que os treinamentos na época do Rio eram menos intensos, né? Ou eu estou equivocado? Tá. Agora é que deve ser uma coisa, vamos dizer assim, caminhando mais para uma coisa mais profissional do que anteriormente, não é? Sim, porque eles, antigamente, a gente tinha um técnico brasileiro que ele era bom, Luiz Martins. Só que depois a confederação, nesse novo ciclo, que eles queriam a medalha dos Jogos Pan-Americanos, e como a gente tinha vaga para as Olimpíadas, eles não queriam só classificar por vaga, e sim por mérito de cada atleta. Então eles contrataram um técnico de fora, que é o português Marcos Vasconcelos. Então, hoje em dia, o badminton é mais profissional. E o que mudou com a chegada do técnico português? O que ele trouxe de diferente para a rotina de vocês, para o treinamento de vocês? A forma de treinar, a maneira como ele leva o treino é completamente diferente do que todas as gerações antes da gente fizeram. Tanto que a nossa geração é que tem resultados inéditos que outras pessoas não tiveram, entendeu? Mas nessa coisa que é diferente é o quê? Ele é mais exigente, Mais exigente, vocês treinam mais, ele exigente, briga a gente mais? treina mais, se ele tiver que acordar 7 horas da manhã para dar treino para uma pessoa, ele vai dar, ele se dedica mais aos atletas. Vocês têm uma parte, como que é dividido o treinamento de vocês? Tem atividade física, ou atividade com raquete, sem raquete, exercício individual? Agora, no começo do ano, a gente estava em época de pré-temporada. Mas como esse ano tudo o que tiver que acontecer vai acontecer antes do meio do ano, então a pré-temporada foi mais curta. E a gente já começa a viajar na próxima semana. Então a gente ficou a primeira semana com o nosso preparador físico, que é o Diego. Aí no dia 10 ele chegou e a gente estava fazendo só físico de manhã e sem raquete, sem nada, e à tarde técnico. Mas agora a gente começou a fazer físico e técnico, tudo junto. A Lohane tinha dito que ganhou aquele campeonato e aí se juntou à seleção e aí começou a conhecer lugares do mundo todo, você falou, né? Que lugares que o badminton levou vocês, que vocês não imaginavam que vocês iam conhecer? Dinamarca, França, Peru, Canadá, China, Guatemala, Austrália, Holanda, Estados Unidos, Peru, Marrocos, Cuba, Bastante. Portugal. E de todas essas competições, qual para vocês foi a mais importante e qual foi a mais difícil? O mais importante foi os Jogos Pan-Americanos. Foi a mais difícil também. É a mais difícil. Por Foi de quê? Toronto do ano passado. Foi. Por que o PAN foi o mais importante? Porque era a competição que desde o começo do projeto a gente sonhava com a medalha. Claro que a gente queria a medalha de ouro, mas foi o nosso plano desde do início do projeto, que o projeto começou em 2013. Então, o problema não é chegar lá, o problema é chegar lá e o que vai acontecer lá. Porque além de ter os jogos, ter
as duplas para jogar, o torneio ser difícil, ainda tem aquela tensão, aquele nervosismo, tudo isso. E como é que vocês lidaram com isso? Foi mais difícil do que vocês imaginavam? Como é que vocês lidaram com toda essa tensão, com toda essa... Eu acho que até lidamos bem um pouco, porque nós temos 2 psicólogos que trabalham no CT, que é Ian e a Marta, da Flow. Então, eles ajudaram bastante a gente lidar com essas coisas, eles trabalham lá com a gente e eu acho que eles foram muito importantes. E também o nosso técnico, porque ele abre mão da gente falar tudo para ele, deixar as coisas bem claras para ele, entendeu? Pra gente sentir mais à vontade, pra gente soltar antes do torneio, antes que comece as coisas. Então, acho que essas 3 pessoas foram fundamentais pra gente. E o PAN é visto como uma mini Olimpíada, né? Tem atletas do continente inteiro, tem uma Vila Pan-Americana que é bem parecida com o que acontece numa Vila Olímpica. Como foi viver o clima dessa competição? Que eu acho que é uma coisa que vocês não tinham vivido desse tamanho, né, ainda. A gente jogou o PAN de 2011 em Guadalajara. A gente era bem novinha. Mas o PAN de Toronto foi a melhor experiência. Eu acho que tirando se eu for para as Olimpíadas, vai ser a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Um jogador de badminton atinge o auge com que idade? Vocês têm ideia? Não tem idade. Porque o nosso técnico foi ele foi para 3 Olimpíadas. A última Olimpíada dele foi com 38 anos. Então vocês têm uma carreira longa pela frente, se vocês se cuidarem, se dedicarem, né? E hoje em dia, vocês conseguem viver só do badminton? Vocês vivem só do badminton? Vivo só do badminton. E dá no Brasil para viver do badminton ou é uma coisa ainda para muito poucos? Para quem não tinha nada, dá para viver, sabe? Mas é pouco ainda. Porque se for comparar um jogador de futebol com o que a gente ganha, não tem nem comparação. Mas, hoje em dia tudo que eu tenho é um salário que eu ganho do badminton. E a ideia de vocês é continuar como atletas, é investir numa carreira profissional de badminton? Sim. E a escola, vocês terminaram o colégio já, né? E agora tem uma faculdade em algum momento, acho que por enquanto não dá muito para pensar nisso agora. Mas vocês têm planos de fazer e o que vocês querem estudar? Eu estava fazendo fisioterapia na Faculdade Metrocamp, que é onde ela dá bolsa de estudo pra gente. Só que não dava para conciliar porque era muita viagem. Ano passado, por causa dos Jogos Pan-Americanos, aí eu tive que trancar. Mas... E você pensa em fazer o quê? Engenharia de software. Engenharia de software. E de onde saiu essa ideia de fazer engenharia de software? Não sei, porque eu gostei, estava vendo lá e gostei das coisas, de trabalhar no computador, essas coisas. Vocês viajaram bastante, pelo que vocês já me falaram aí, apesar da pouca idade e tal e tudo mais. O que vocês observaram de badminton nos países que vocês visitaram? Porque, segundo a bibliografia aí, o badminton é um dos esportes mais praticados no mundo, principalmente naquela região asiática. Vocês perceberam isso nos países nos quais vocês visitaram? Sim, muito. Tem muita gente boa. Muita gente treinando. A diferença é que eles têm mais atletas do que a gente, porque a gente aqui não é muito conhecido, então praticamente eles vão ter atleta melhores que a gente. A gente pode ter melhores, só que a gente tem 1, 2, entendeu? Eles têm 10, entendeu? É muito diferente. A gente foi pra China, a gente ficou 15 dias na China. Lá, badminton para eles é como se fosse futebol aqui, qualquer lugar tem quadras de badminton. Tem as crianças praticam badminton na escola, então é uma coisa que vem de berço, sabe? A criança já nasce com aquilo ali. É completamente diferente, por exemplo, eu comecei a praticar badminton com 9 anos. Com 3 para 4 anos a criança já tem isso na escola.
Então é bem diferente. E as competições, o público acompanha, tem bom público, muito, torcem. A gente foi foi pra China, a gente foi jogar o campeonato de equipes, da Sujima Cup, se chama. Aí foi na China. Não tinha, como se fosse um ginásio de futebol, Maracanã, Flamengo e Vasco, lotado, tinha gente no teto. Os ingressos esgotados, pessoas na porta de fora tentando comprar ingressos. É como se fosse aqui um clássico de futebol. Tudo bem, para vocês que estavam participando, o que mudou lá naquele momento, vendo aquela, vamos dizer assim, aquela pressão, né? Para vocês era uma pressão muito grande. Porque a gente nunca tinha jogado num ginásio assim tão grande, tão completamente diferente. Eram pessoas boas do mundo inteiro, Então foi uma experiência muito boa. E jogar com a torcida, muita torcida em volta, é bom ou atrapalha? É bom, muito bom. E no Rio vocês acham que vai ter esse mesmo calor? Você acha que o público brasileiro vai se interessar em assistir badminton? Eu acho que as pessoas assim, que conhecem o esporte, os ex-jogadores que já jogaram, que compraram ingresso, acho que eles sim vão apoiar, só não sei o resto das pessoas que não conhecem o esporte, entendeu? E vocês acham que a Olimpíada e o resultado que vocês têm conseguido, que a seleção de badminton tem conseguido, pode ajudar, de repente, o esporte a crescer um pouco mais, as pessoas conhecerem mais, a se tornar mais popular? Sim, porque o esporte vem crescendo já com esse resultado do Pan-Americano. Hoje em dia, antigamente, se perguntasse o que era badminton, de 100 pessoas, 99 não conhecia. Hoje em dia, vamos botar aqui 80 já conhece. Então acho que mudou um pouco a história do esporte. Vocês têm visto mudança nas competições que vocês participam no Brasil? Tem mais gente jogando, mais gente participando? Isso tem mudado? Vários locais, estados, por exemplo, vocês observam que existe uma incidência maior já da prática do badminton? Olha, antigamente o badminton tinha no Rio de Janeiro e São Paulo. Eram os fortes do badminton. Hoje em dia já tem Piauí, o pessoal do Nordeste já joga. Antigamente não. Só era Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje em dia está se expandindo mais. A mídia deu um apelido para vocês, né? Por serem irmãs, jogarem juntas, apelidaram vocês de Irmãs Williams do badminton, comparando com as Irmãs Williams do tênis, que são duas jogadoras super consagradas. Vocês gostam desse apelido, dessa comparação? Eu gosto muito. Até porque eu gosto muito de ver elas jogando, acompanho assim um pouco elas, sempre quando dá eu acompanho. E eu falei que se eu fosse para as Olimpíadas eu gostaria de ver ela lá nas Olimpíadas. E qual das duas vocês gostam mais? Serena. Essa pergunta fica fácil de responder, né? Vocês já tinham uma certa fixação por elas há muito tempo, né? Já acompanhavam a evolução delas no tênis e a ascensão delas e o reinado delas, porque elas já estão aí há vários anos reinando no tênis total. E o badminton é gozado porque existem alguns registros, pelo menos o que eu li, vocês podem me esclarecer melhor ainda. Ele teve, os primórdios dele foram na Grécia Antiga, na Índia, na China, no Japão e, por incrível, entre os indígenas brasileiros. Tem uma ligaçãozinha assim com o Brasil. Vocês pesquisaram alguma coisa já disso? Já ouviram falar disso? Eu já ouvi falar muito disso, mas eu nunca pesquisei, nunca fui mais longe com isso, não. As principais forças estão na Ásia mesmo, né? Isso. Quem são os principais países hoje nas duplas e no feminino? Na simples feminina, pelo incrível que pareça, é uma espanhola. Uma espanhola. A Carolina Marín, ela tem minha idade. Ela foi agora 2 vezes campeã mundial e ela apareceu do nada. A menina tem um super talento. No masculino,
o Li Chong-wei, mas ultimamente o Shen Long anda ganhando bastante dele, então tá ali entre a Malásia e a China. Nas dupla masculina são os coreanos, o Liam Dae e esqueci o nome do parceiro dele. A dupla feminina são as chinesas e ali atrás delas estão as coreanas. E o que elas têm, chinesas, coreanas, tem de diferente, tem que as torna jogadoras especiais? Velocidade? Não, na técnica eu tô dizendo. Elas são mais rápidas, mais fortes? Então, o que muda é isso, porque o Brasil tem atleta bom. Tem 5 atletas bons. A Coreia tem atleta bom. Tem 20 atletas bons. E tem milhares de onde eles podem caçar mais alguns, né? Entendeu? Totalmente. Essa é a diferença. Então, torna eles melhores, são mais rápidos, claro, porque a gente, no nosso caso, não tem ninguém para treinar com a gente. A gente treina com os meninos, porque de menina só tem eu, ela e a Fabiana. Então, a gente, quando treina dupla, a gente treina com os meninos. Então, essa se torna a diferença. Elas não, elas têm a dupla delas, que é a melhor do mundo, e tem mais 20 para jogarem com elas, para treinarem elas. Então, essa é a diferença. Então, eu ia perguntar para vocês, o que o Brasil precisa fazer para o badminton crescer? Acho que você já me respondeu. Você precisa ter mais gente praticando, é isso? Jogar. E o que vocês acham que pode ser feito para ter mais gente? Que caminhos a gente encontra para fomentar mais o esporte? Eu acho que fazer o que eles estão fazendo, mas não até agora das Olimpíadas, que eles estão divulgando bastante o esporte, um projeto da BWF, para divulgar bastante o esporte, só que não acabar em 2016, porque tem a nossa geração, mas ainda tem as crianças que vão vir depois da gente. Então, eu acho que teria que continuar para 2020, próxima Olimpíada, porque a gente está nesse ciclo e pode tentar mais um ciclo, mas e quando o nosso ciclo acabar? A gente está mostrando umas imagens, são do centro de treinamento em Campinas, é isso? Que é onde vocês treinam. Qual que é a estrutura que vocês têm lá? Quantas quadras vocês têm? Como é que 4 quadras. Tem 4 quadras, tem academia, vocês fazem numa academia particular ou... Ali a academia fica ali, junto, aí a gente Na mesma estrutura? É. Aí onde você está são os equipamentos de musculação. Isso. E aí vocês moram numa casa alugada, os atletas dividem a casa? Isso, que fica no final da rua, perto do... Então você não precisa ter trabalho nenhum, você vai a pé treinar e volta, não tem nenhum estresse. Isso. E essa é a peteca que vocês usam, né? Isso. Explica pra gente qual que é a diferença dessa petequinha que a gente usa para badminton para uma peteca que as crianças estão acostumadas a brincar. Como é que é o tamanho dessa peteca que vocês usam? É pequena e as crianças que costumam jogar com a peteca tem um bolinho de areia, né? Ali onde a gente bate, né? Onde vocês... E as penas são maiores. E a peteca que a gente joga é feita com pena de ganso. Pena de ganso. Vocês têm ideia do peso? Qual o peso que ela tem? Não, mas é muito leve. Portanto, não tá para jogar em lugar aberto por causa do vento. Só lugar totalmente fechado. Já tiveram a velocidade da batida de vocês medida ou ainda não? Porque parece que chega até uma velocidade entre 300 e 400 por hora. É isso mesmo? Fura uma melancia. Fura uma melancia. Fura. A gente já fez o teste no CT, pode procurar no YouTube. Como que furou a melancia? Explica pra gente. O Alex. Os meninos colocaram a melancia, porque a gente queria saber se era verdade ou se estava fazendo a montagem, que a gente tinha visto. Aí o nosso preparador físico colocou o capacete da moto, aí seguramos na rede. Aí o outro levantou, o Alex saltou e pum, entrou. Ele deu como se fosse uma cortada na peteca. Foi. Mas atravessou a melancia? Atravessou. Nossa. Entrou. Tem no YouTube. Tem o nosso vídeo. Em 2011, quando a gente foi para Guadalajara, aconteceu um acidente que sem querer o Daniel
deu uma petecada no olho da Marina. Ela ficou 5 dias sem enxergar. Vocês jogam sem equipamento de proteção nenhum, né? E pelo que vocês acabaram de falar, pode ser perigoso esse esporte. Já aconteceu com vocês algum acidente de levar uma Eu petecada? já tomei a petecada no olho. E machucou? Machucou. Fiquei alguns minutos sem enxergar nada. Depois eu ficava enxergando tudo embaçado. Isso foi durante um jogo ou foi no Foi num treino. Sem querer, o Luiz me deu uma petecada no olho. E acontece normalmente isso, assim? Não, de é acertar sem difícil. querer? Não, no corpo é mais fácil, assim, no rosto, só quando tá assim, muito perto na rede. Mas no corpo, às vezes acontece, mas no corpo não dói tanto. Uma petecada a 300 km por hora no rosto não é muito... Qual que é vocês vêm de uma comunidade, né, de uma situação de vida difícil na infância de vocês. O que vocês acham que o esporte contribuiu para mudar essa vida? Qual a importância do esporte na vida de vocês? Eu acho que o esporte hoje é tudo que a gente tem. Porque sem o esporte eu não sei o que eu seria hoje. Ela talvez não sabe o que ela seria hoje, não sabe onde que a gente estaria hoje, não sabe se a gente ia conhecer outros lugares, outros países. Não sei do que a gente estava vivendo hoje. É claro que a gente tem minha mãe, tem uma condição mais ou menos porque minha mãe trabalha ainda. Então, mas a gente não sabe o que a gente estaria fazendo hoje sem o badminton. Então, o badminton foi muito importante pra gente, porque fez a gente como pessoa, formou, eu acho que a gente. Então, o badminton é tudo que a gente tem hoje. Tudo, tudo. Como é que foi para tua mãe? Ela já conhecia o esporte ou vocês chegaram lá e falaram, mãe, a gente vai fazer badminton? Como é que foi a reação Foi dela? quase assim. Falei, mãe, eu conheci um esporte ali que eu vou jogar. Aí ela falou, qual é o nome? Eu falei, badminton. Mas nessa época a gente quase não ficava com a minha mãe, a gente ficava com a minha avó, porque minha mãe trabalhava, então a gente ficava mais com a minha avó. Então quando ela viu, a gente já estava fazendo. Ela nem sabia. Ela nem sabia. E hoje, o que ela acha dessa carreira que vocês já construíram, apesar de tão novas? Eu acho que ela gosta muito. Acho que até quando a gente está em casa um pouco, ela fala, vocês não vão voltar não? Mas a gente só fica muito pouco. A gente às vezes tem uma semana, 2 dias em casa, muito pouco em casa. E quando vocês estão de folga, a gente antes de começar a entrevista estava perguntando como é que foi o carnaval de atleta, vocês tiveram só 2 dias no meio do feriado todo. O que vocês gostam de fazer quando vocês não estão treinando? Eu gosto de sair. Eu sou muito roeira, não fico em casa. Gosto de sair com os amigos, no shopping, ir numa festa, qualquer coisa, menos ficar em casa. Eu gosto também disso aí. Mas tem que se controlar, né? É verdade. Exatamente. Vocês tiveram uma infância bastante difícil. E vocês falam sobre isso? Sim, um pouco. Quando fala. Quando pergunta. Vocês perderam o pai com quantos anos? Tinha 4 anos, ela tinha 6 anos. E foi difícil, muito difícil a vida a partir de então. Foi um pouco difícil. Melhorou depois que ele faleceu. Às vezes eu sempre digo que há males que vêm para o bem, porque acho que se ele tivesse vivo a gente não teria conhecido o esporte, porque quando ele estava vivo a gente não tinha vida. Então a gente começou a viver depois que ele faleceu, felizmente. Você tem lembrança dessa época? Tenho, bastante. Mas Você era mais velho. Mais novinha. Já não lembro. Você deve lembrar muito. Né? Você lembra como você se sentia? Você tinha mais Eu era medo? muito agarrada com ele. Tanto que hoje em dia eu não sou muito ligada à minha mãe, porque eu era muito, muito agarrada com ele. E era meu pai 24 horas, pra cima e pra baixo. Então eu ficava com ele o tempo todo. Então
tudo que me perguntarem sobre ele eu sei. E mesmo assim você disse que às vezes tem males que vêm para o bem. Acho que era muito difícil para você viver naquela situação. Porque a gente se mudava muito de lugar, a gente ia para um lado, ia para o outro, não estudava. Com 6 anos eu ainda não estudava. Você não tinha ido para a escola? Não. Ainda? Eu ia, mas aí tinha que sair da escola. Aí tinha ano que eu nem estudava, aí ficava. Aí eu ainda comecei atrasada na escola. Porque era muito difícil, né? Ele tava vivo. E depois que ele faleceu, vocês mudaram para Chacrinha, é isso? E como é que foi recomeçar a vida depois de tudo que aconteceu? Quando a gente mudou para Chacrinha foi um recomeço de tudo. Porque minha avó falou que a gente ia começar do zero e a gente mudou para lá. E foi onde a gente conheceu o badminton e foi onde tudo começou a acontecer. Vocês têm mais irmãos, irmãs? Mais velhos? São as duas só? A gente estava falando das irmãs Williams antes. Elas são 2 atletas super consagradas, mas toda vez que a Serena, principalmente, ganha algum torneio, as pessoas sempre vêm à tona a questão do racismo, né? Tem gente que critica a aparência física dela, critica, né, tem manifestações racistas contra ela. Vocês já passaram por alguma questão de racismo no esporte? Eu não, nunca passei. Só se alguém fez comigo e não me contou, porque nunca me falaram. Pelo menos no badminton nunca aconteceu. Pelo contrário, a gente é muito querida. E o que vocês acham dessas manifestações de racismo que tem acontecido bastante ultimamente no futebol? O vôlei teve casos recentes, né, com a Fabiana, com jogadores da seleção. O que vocês acham disso? Eu acho ridículo, porque são os melhores atletas que nós temos, tanto no vôlei quanto no futebol. E eles estão fazendo um papel ridículo porque eles que trazem medalha pra gente, entendeu? Então, eles que trabalham duro para ser o que são, independente da cor deles. Então, eu acho a pessoa que faz isso, eu acho ridículo. E uma coisa que a gente vê, fora do Brasil, a gente vê reações um pouco mais efetivas, principalmente de clubes ou de organizações de campeonato, contra essas manifestações. Tem torcedor que é banido do estádio e coisas assim. No Brasil ainda parece que as reações são muito mais light, não era bem isso, vamos apurar. Vocês acham que falta um pouco de repente, campanhas ou atitudes dos dirigentes, dos clubes, para evitar que manifestações de racismo aconteçam e para até evitar que nos próprios clubes, nas equipes, atletas negros sejam prejudicados ou sejam maltratados, enfim? Eu acho que a comissão dos esportes deveria fazer, não sei, alguma coisa que tirasse essas pessoas do ginásio, do estádio, de tudo. Porque eu acho que independente da cor da pessoa, não diferencia o que ela é. Porque a pessoa às vezes é muito boa no que ela faz, muito melhor do que essa pessoa que está fazendo preconceito com ela. Eu acho que os dirigentes, não, eu acho que uma maneira o Brasil inteiro, todos os esportes deveriam se unir para tentar lutar contra essas pessoas. Acho que estamos por aí. Você falou muito pouco do seu pai. Foi difícil depois superar o trauma, porque não ficou claro aqui pra gente, para quem está vendo, você falou e não... Ele era ligado ao tráfico e foi morto pelo tráfico. Foi. E depois disso daí, para superar esse trauma, essa perda e tudo mais, vocês tiveram muita dificuldade ou não, ou conseguiram sair, talvez pelo empenho, pela dedicação, pela força da sua mãe. Como é que foi isso daí? Foi difícil porque ele tinha falecido, então não dava pra gente continuar morando onde a gente morava. Mas não foi difícil porque minha avó é pensionista e recebe muito bem. Minha mãe sempre trabalhou.
Então a gente sempre teve uma vida estabilizada, tanto que meu pai não precisava fazer o que ele fazia por safadeza. Então não foi difícil recomeçar. Claro que foi porque a gente tinha tido uma perda na família, só que nessa questão não, porque a gente sempre teve uma vida bem estabilizada. Mais uma dificuldade emocional do que material, né? A vida estava estruturada, vocês só precisavam se recuperar do baque, que é passar por isso. Exatamente. Né? Para encerrar, eu queria perguntar o que vocês esperam da Olimpíada no Rio? Eu sei que vocês esperam estar lá na Olimpíada do Rio, mas como é que vocês acham que vai ser a organização dos Jogos e como a cidade vai receber a Olimpíada? Eu acho que eles estão trabalhando bem para isso. Espero que a gente tenha surpresas nas Olimpíadas para que porque não sei se as obras estão bem organizadas, mas eu espero que eles recebam bem, gente. Vocês acham que a organização da Olimpíada, falando de arenas e tal, parece que está caminhando? Agora, a cidade, vocês acham que vai ter toda a transformação que foi prometida? Vai ficar para o Rio de Janeiro um legado de fato de transformação? Então, espero que ele nos surpreenda, porque eu acho que o Rio de Janeiro não tem estrutura para fazer uma Olimpíada. Só que dizem eles que vai ficar bom, a gente vai esperar. A gente tem 6 meses. Se eles não conseguiram fazer isso tudo em quase 4 anos, que dirá em 6 meses. E vocês cresceram na comunidade, né? Do ponto de vista de quem está lá dentro, a Olimpíada vai fazer alguma diferença? Vai. Isso vai, porque vai deixar muita estrutura para as próximas crianças que quiserem fazer esporte. Vai ser muito bem divulgado todos os esportes, então as crianças vão ter escolhas. Então, eu acho que para quem mora nas comunidades vai ser muito bom. Acho que disso... tem o nosso ginásio no Rio de Janeiro também. Eu acho que isso vai ser muito bom. Tá certo. Muito obrigada, Lohane e Luana, por terem vindo. Eu sei que a vida de atleta é corrida, é difícil achar uma brecha na agenda. E muito boa sorte no caminho de vocês. Espero que vocês consigam essa vaga para a Olimpíada. Obrigado. TV Folha ao Vivo fica por aqui. Muito obrigada. Boa tarde.